Olá, uma boa noite. 2015 vai fazer com que a gente ouça muito algumas palavras. Recessão, desaceleração ou estagnação. Só que essas palavras que vão estar permeando a economia como um todo não afeta todo mundo, não. Tem alguns setores que estão livres e é um deles que eu vou falar hoje. Com um crescimento de 26% nas vendas e um faturamento de 43 bilhões de reais no ano passado, o segmento digital parece que não vai conhecer o que é recessão. As razões são muito simples. É um mercado muito novo, com tudo que se relaciona em volta dele pronto para explodir, como os acessos via celulares e tablets, que cresceram 200% nos últimos anos. De acordo com uma pesquisa da Conversion, uma empresa especializada em Search Engine Optimization, SEO, existem grandes brechas e lacunas a serem preenchidas. Nós vamos navegar neste universo cheio de oportunidades, tanto para novos empreendedores, empresas consolidadas, como também para jovens profissionais. Nós vamos conversar com o Diego Ivo, CEO da Conversion. Olha, o mercado digital, existem muitas oportunidades, acho que todas as empresas estão com as portas abertas para os talentos, mas também tem um modo diferente de trabalhar. Com Alan Pax, que é especialista em marketing e organizador do Congresso Nacional de Empreendedorismo Digital. Eu enxergo realmente muita oportunidade. Além dos consumidores buscarem, reduzir seus custos e a oferta da internet, tem um lado de quem vende também. Com o Thomas Fischer-Levy, responsável pelo Omnichannel e integração entre lojas físicas e online do Magazine Luiza. Então, assim, se a gente vê os maiores usuários do mundo de Facebook são brasileiros, de WhatsApp são brasileiros. E hoje 60% dessa entrada em rede social é feita através do smartphone. Né? E o Alex Vilaverde, CEO da agência Isso É, especializada em marketing digital. As marcas têm que ter bom senso naquilo que ela quer transmitir, senão ela fica uma marca chata. E o consumidor, obviamente, não vai acompanhar uma marca chata. Hoje tem mecanismos, tanto do Google como do Facebook, que ele faz essa medição. Meus queridos, vamos começar essa entrevista mostrando essas oportunidades que vocês dizem estar realmente acontecendo. Está de fato, vocês não vão conhecer o que é deflação, recessão, desemprego, etc. Jamais. Essas são palavras que não estão no vocabulário de quem trabalha com a internet. Porque, como você apontou, o e-commerce em 2014, que para o varejo não foi um ano tão bom, teve um crescimento de 26%, atingindo o patamar de 43 bilhões de reais de transações online, e também teve uma coisa que se pôde comemorar muito, o próprio Black Friday do ano passado, em uma única data, se conseguiu vender mais de R$1 bilhão em um único dia. E bem, as perspectivas para 2015 são melhores ainda no digital, porque na medida até que a economia está um pouco com essas palavras fracas, o consumidor vai procurar preço. Então você vai ter uma migração para compras online pela oferta, pelas melhores oportunidades. Ou seja, vamos introduzir já aqui uma questão fundamental. Se na loja real, ou se no comércio real, ou se no mundo real dos negócios, eu preciso ser ético, eu preciso ser... No mundo virtual parece que isso também se exacerba. Essa é uma estratégia de marketing que deve permear fortemente as empresas, quer dizer, buscar ser o mais transparente com o consumidor? Sem dúvida. Eu diria que a palavra integridade é chave. No mundo real, no mundo offline, o que acontece é que, às vezes, se você não age com integridade, difícil a grande massa descobrir. Mas no mundo de internet não tem jeito, é muito rápido. A pessoa que não agiu com integridade, não entregou aquilo que precisava entregar para o consumidor, não superou as expectativas dele, rapidamente se espalha pela internet, que não é um bom produtor, que não é uma boa empresa fornecendo aquele produto. Você concorda com a observação dele, que vocês não vão vivenciar ou não vão ouvir falar naquelas 3 palavrinhas que eu usei da abertura, negativas para a economia? Completamente. Quando eu converso com as pessoas começam a falar de 2015 vai ser ruim, eu falo, peraí, venha conhecer um pouco do meu mundo, venha conhecer um pouco, porque eu enxergo realmente muita oportunidade. Além dos consumidores buscarem
reduzir seus custos e a oferta da internet, tem um lado de quem vende também. Que muita gente, eu fiz pesquisas já com o pessoal que me acompanha o meu trabalho, e eles acabam, muita gente está empregada hoje e enxergando essa possível crise econômica, eles estão começando a buscar o empreendedorismo. E com isso, eu acompanhei, o ano passado eu fiz 2 congressos de empreendedorismo digital e de um para o outro o aumento de público foi de 150%. Então, quer dizer, o interesse por atuar com empreendedorismo, especificamente com a internet, que é o que eu trabalho, está nítido. Isso está nítido que o interesse vem crescendo. Você acredita num desenrolar e num desenvolver mais aguçadamente em alguns nichos deste mundo? E quais? Olha, uma análise rápida, a gente tem duas partes no digital. Você tem a cultura do best-seller, que eu acho que continua funcionando dentro da internet, porque a internet ela reflete o comportamento do consumidor, mas a internet, ao mesmo tempo, uma loja de nicho, posso dar um exemplo, por exemplo, uma empresa que vende vitrolas pela internet. Se ela tivesse uma loja física, o faturamento dela estaria restrito àquela rua, mas pela internet ela vende para o Brasil inteiro, então encontra nisso daí muitas oportunidades. Então a gente vai observar que no e-commerce você tem os grandes players, que são em geral os mesmos do offline, e tem os players de nicho. Mas aí nesses players você também acredita numa segmentação, ir por nichos de mercado? Nos grandes players, acho que não. Você pode pegar nos Estados Unidos, que eu acho que é um bom parâmetro sempre, você tem a Amazon, que vende tudo, depois você vai ter lojas especializadas, por exemplo, em eletrônicos, lojas especializadas em música, lojas especializadas em equipamentos para carro. Então você vai ter esses nichos que o grande player, por não ser especialista, não vai atender muito bem ele. Tá, entendi. Então, você acredita nessas duas frentes? São duas grandes oportunidades. O varejo grande, com alto volume de transação. Eu não tenho um número exato aqui, mas os grandes players movimentam quase a metade do e-commerce brasileiro. E depois vai estar dividido entre outros nichos de mercado que você tem os seus líderes especializados. Uma outra coisa que a gente sabe que vai acontecer é que eu quero abordar logo depois de um rápido intervalo, que é a segmentação também pelo lado do emprego. A gente comentou aqui o quanto cresceu o número de empreendedorismo, aquele que talvez deixe o emprego e vá empreender, mas também cresce e muito as oportunidades de emprego nesse mundo. E é sobre isso que eu quero conversar. Mas não deixe de participar do nosso programa, tá? Manda tudo que você tem dúvida, tudo que você quer opinar, o que você quer ver que a gente transmita aqui para o economia.negocios@r7.com. Voltamos já já. De volta com Economia e Negócios, mostrando um mundo que não para de crescer. E aqui conversando agora há pouco no intervalo com o Diego, ele me disse uma coisa. Quanto vai crescer este ano e-commerce, na sua opinião? As estimativas nossas são que o crescimento em 2015 vai ser na ordem de 30% no faturamento, atingindo aí cerca de 56 bilhões de reais no segmento de comércio eletrônico. Ou seja, a gente está com uma previsão de menos 0,3 para o Produto Interno Bruto do Brasil como um todo, quando um setor, quer dizer, significa, faz a conta, se um setor cresce 30%, se ele representar 2% do Produto Interno Bruto, quanto que outros setores não vão despencar? Mas espera aí que isso fica para outros programas eu falar de quem despenca. Eu quero falar aqui das chances de crescimento. Você disse do primeiro para o seu segundo congresso de empreendedorismo digital, o crescimento que você viu. Esse crescimento se transformou do interesse em concretos negócios e que áreas você acredita, principalmente daqui por diante, que tenderão a ser lucrativas para quem está nos assistindo e fala assim, vou deixar meu emprego, ou vou manter meu emprego e vou abrir um negócio de quê? Perfeito. O meu segmento específico, eu trabalho muito na indústria do conhecimento. Nós trabalhamos o que a gente chama de infoproduto, onde a gente pega um conhecimento valioso que transforma a vida das pessoas e coloca, empacota num formato de curso, ou de palestras, ou de vídeos, e vende isso pela internet. Isso é razoavelmente novo no Brasil. Na verdade, existe mais tempo, mas que começou a crescer com muita força
faz talvez uns 2 anos. Então, o que acontece a realidade hoje as pessoas estão tomando contato sobre isso pela primeira vez e estamos na fase das pessoas entrarem em campo. E esses que entraram em campo e começaram a fazer esse movimento tiveram resultados espetaculares. A pessoa trabalhando em casa, sozinho, de qualquer lugar do mundo, com um faturamento que, se você contar para o público em geral, eles não vão acreditar. Então, o que eu percebo é isso. Né? Além de aumentar o volume, começou também a aumentar o número de pessoas que estão saindo da arquibancada, entrando em campo e tendo seus faturamentos, né, que muitas vezes nem sonharia ter como empregado, por exemplo. Quando você fala isso, nós estamos falando de que faixa o quê? 20 mil por mês? 30 mil por mês? Eu conheço pessoas que trabalhando sozinho, vou colocar um ponto fora da reta, tá? Tá. Na verdade, com 2 funcionários, chegou ao faturamento de 5 milhões nos primeiros 12 meses. Evidentemente não é lucro, não ficou no bolso do empreendedor isso, mas o faturamento da empresa, que não existia até então tudo isso. Até porque se ele ficar com esse raciocínio mesquinho de botar tudo no bolso e não investir, ele não vai continuar crescendo, né? Então esse é outro ensinamento já de cara, pega e coloca esse dinheiro para reinvestir, etc. Uma coisa que me chamou muito a atenção, pesquisando você, da internet e olhando entrevistas que você deu, participação de programas que você teve e teu site, etc., foram imagens das pessoas trabalhando na tua área. Provavelmente ninguém com mais de 25. Quer dizer, então é aquela imagem que você olha as salas, né, os computadores e tudo mais, e aquela garotada. Como é que você vê esse mercado de trabalho? Olha, o mercado digital, existem muitas oportunidades, acho que todas as empresas estão com as portas abertas para os talentos, mas também tem um modo diferente de trabalhar, porque na internet, por exemplo, a gente trabalha muito com jornalistas e profissionais de marketing, e o jornalista ele tem que ter a perspectiva do marketing, e o profissional de marketing ele tem que ter a perspectiva do jornalismo, e tudo isso é permeado pela tecnologia, então as oportunidades são muito grandes, a idade média dentro da Conversion talvez seja na casa dos 24, 25 anos, pessoas novas. Eu avaliei bem a carinha. Muito bem. Assumindo cargos e responsabilidades muito grandes, salários compatíveis a todas essas responsabilidades e um crescimento muito rápido, porque o jovem, ele de fato tem uma vantagem em trabalhar com e-commerce, com internet, com SEO, é que ele é nativo da internet. Então, ele sabe como é que aquele negócio todo funciona e precisa do quê? Ele precisa do que eu chamo de processo acelerado de senioridade. Bonito nome, né? Ele precisaria ter um pouquinho desta expertise e a rapidez no dedilhar, no pensar, multiprocessar e etc., que são as palavras que vocês usam muito. Eu preciso concluir esse bloco, essa parte. Eu só preciso de um conselho seu para quem quer empreender no sentido da cautela. O que ele mais deve tomar cuidado? Perfeito. Bom, eu diria que mais deve tomar cuidado é o excesso de informação. Eu diria que a pessoa, às vezes, ela confunde sonhar com ilusão. E ela vê números, grandes cases de sucesso, e ela começa a sonhar alto, tudo bem até aí. O problema é quando a pessoa sonha alto, mas não enxerga o caminho para chegar até lá, não tem os marcos. E isso eu chamo de ilusão. Né? Então, e acontece muito isso. E o que acontece? Quando a pessoa começa a trabalhar e começa a encontrar os primeiros obstáculos, se ela não está ciente desses marcos e dos percalços que terá no caminho, ela desiste. Né? E é difícil você ter um grande sucesso com o seu próprio negócio se você desistir. A persistência é fundamental. É fundamental. Então, para quem está começando, e o que acontece é, muita gente vem com a mentalidade de empregado, a mentalidade de empreendedor é diferente, então precisa virar essa chave, né, para saber que tem coisas diferentes, a segurança é menor, os seus ganhos podem ser maior, mas você tem que saber que existem riscos a assumir. Como investimento financeiro, quando me fala a rentabilidade é baixa, ok, a rentabilidade é baixa, o investimento é mais seguro e vice-versa, quando você tem um rendimento maior, uma insegurança menor. Eu vou só, antes de terminar esse bloco, agradecendo demais a participação de vocês, lembrar o seguinte, quando a gente usa palavras como fracassado ou loser, não quer dizer que a pessoa simplesmente não deu certo. A pessoa desistiu, então por isso a sua palavra eu acho fundamental, que é, além de você não misturar sonho com ilusão, sonha, mas com o pé no chão, persiga, vá em frente.
Agora é aquele momento que a gente vai acompanhar o nosso vídeo gráfico da AFP. O Economia e Negócios volta já já, mas acompanhe esse vídeo gráfico. Vamos lá ver? Por 2 décadas, os avanços tecnológicos trouxeram tanto expectativas quanto decepções. Simples moda ou inovação durável? Essa é a principal questão para desenvolvedores, investidores e clientes. Segundo o modelo Hype Cycle, desenvolvido pelo Grupo Gartner em 95, as inovações tecnológicas seguem um ciclo preciso. Primeira fase, o nascimento da tecnologia. Um conceito é divulgado e os protótipos testados. O carro autônomo está nesta fase de desenvolvimento. A próxima fase é o pico de expectativas infladas. A impressão 3D está nessa fase. Empresários decidem se lançar sobre essa nova tecnologia com capital de risco. Chega então a próxima etapa, o vazio da desilusão. O interesse público diminui, as promessas desaparecem e um grande número de falências arrasa o mercado. O chamado armazenamento em nuvem está nessa fase. Os que permanecem na disputa chegam então ao aumento da iluminação. A tecnologia amadurece e os investidores voltam. É o que acontece com a biometria. Finalmente, atingem o platô da produtividade. Isso significa que é uma técnica durável, lançada para uso geral e não é considerado um investimento de risco. O reconhecimento de voz está nessa fase. Economia e Negócios de volta, mostrando um setor, pelo menos, da economia que vai crescer em 2015. Setor digital. E nossa conversa continua agora com 2 outros convidados, o Thomas Levi, responsável pela Omnichannel e integração entre loja física online do Magazine Luiza, e o Alex Vilaverde, CEO da agência Isso É, especializada em marketing digital. As análises dos 2 primeiros você acompanhou. Sim. Estão na linha certa? Sim, total tendência. Por quê? Eu acredito que, principalmente agora, o pessoal acabou de voltar da grande feira de varejo que teve a NRF em 2015, né? E eu acredito que o grande potencial agora em 2015 seja o mobile. Então ele vai ser o elo entre as lojas físicas e o e-commerce, né? E as lojas virtuais. Eu vou dar um exemplo em casa. Então minha mãe queria comprar uma máquina de lavar. Teve um Só Amanhã lá do Magazine Luiza na segunda-feira. Ela olhou na tela de televisão e automaticamente ela lembrou, opa, preciso comprar a máquina. Ela foi para o tablet dela, fez uma consulta, analisou o preço, viu se era aquilo, foi com os concorrentes, porém ela é uma consumidora um pouco mais tradicional. E ela foi na loja física fazer a compra. Sua mãe tem quantos anos? Minha mãe tem 53 anos. Um pouquinho mais nova. Continua. E daí ela fez a compra dela na loja física. Então, é o que a gente chama o sistema de multitelas. Então, ela saiu de uma tela, que é a tela de TV, ela foi para a tela, que é a tela do smartphone, e ela concretizou a sua compra na loja física, né? E isso eu acho que vai acontecer cada vez mais forte. E cada vez mais a gente está entrando dentro do mobile e vendo quais os comportamentos de cada uma das pessoas e desses usuários, né? Então, pegando a experiência e o comportamento, cada pessoa quer ser diferente, quer ter relevância ali dentro do mobile, dentro do aplicativo. Ou seja, e aí eu quero te colocar neste papo para você endossar ou não. Você tem direito a dizer que não estou certa no meu raciocínio. Assim como a gente diz hoje que o mundo não é de uma faceta só, seja em termos religiosos, seja em termos políticos, que eu tenho que respeitar todos, seja, por exemplo, no meu meio, não adianta eu só estar na televisão, se eu não tiver com um blog, se eu não tiver no R7, no site, se eu não tiver uma rádio, enfim, eu preciso estar em todos os multicanais. A multicompra é a tendência também, é isso, na sua opinião? É a tendência. Hoje a questão do marketing digital, que envolve diversas frentes, começou lá com uma lojinha virtual, o pessoal abria de qualquer forma e aí foi crescendo. Por exemplo, estamos falando de número, 46 bilhões, 56 bilhões agora para 2015. A gente está muito longe ainda dos Estados Unidos, que fatura mais de 300 bilhões. Quer dizer, tem uma lacuna muito grande, tem um crescimento muito grande. E é em cima disso que a gente está pautando essa questão dos números. E a questão dos multicanais, como a gente está falando aqui, a questão do mobile, hoje tem um crescimento gigantesco. Hoje tem campanhas publicitárias no marketing digital que você consegue direcionar só para o mercado de mobile. Você consegue separar o que é mercado de desktop, o que é mercado de mobile, você consegue ter e mensurar qual que está vendendo mais, qual o tipo de público que está acessando aquele tipo de canal. Hoje, sim, multicanal é uma das formas e vai ser uma tendência agora para os próximos anos, com certeza. Isso implica em 2 transformações muito fortes na forma que você citou,
de quem compra, Exato. que é o perfil da tua mãe, que fala para ela ser um pouquinho mais ousada, tá? Porque eu agora, no intervalo, por exemplo, quando eu chamar o próximo break, eu vou comprar um filtro de água, tá? Porque eu Ótimo. esqueci e o meu travou e eu vou aqui no mobile comprar um filtro de água. Faz uma pesquisa E vou antes. comprar... Hã? Faz uma pesquisa antes, entra Claro, no site de isso. reclamações, para ver se Bárbaro, realmente... vamos lá. É isso. Então, antes de eu entrar nessa, vamos entrar nessas questões? Então, a questão da autoridade ela é muito importante hoje, né, na questão da internet. Hoje você tem uma lógica física, você não sabe se tem reclamação, se não tem. Hoje, com as redes sociais, você consegue puxar ali o que aquela empresa está fazendo, o que ela não fez para determinado cliente e avaliar se vale a pena comprar, correr o risco ou não. E hoje o público brasileiro ele é extremamente intenso, né, gente, nas redes sociais, né? Então, assim, se a gente vê os maiores usuários do mundo de Facebook são brasileiros, de WhatsApp são brasileiros. E hoje 60% dessa entrada em rede social é feita através do smartphone, né? Então a gente sabe que essa penetração ela é muito grande. Então a todo momento a gente está sendo bombardeado dessas informações e as empresas têm que estar muito atentas, né? Então tem que ter ali uma equipe focada totalmente em social media para conseguir atender a expectativa do consumidor, que é atender ele no tempo, no momento certo e para aquilo que ele tem a necessidade, né? Ter a relevância que ele necessita. Que ele precisa naquele momento. Exatamente. E aí entra então a pergunta que eu ia fazer antes da tua observação, que foi super pertinente. Quem está mais lento na mudança? Quer dizer, na medida em que eu tenho nitidamente um consumidor que mudou totalmente. A forma que ele compra, né? É a tua mãe, é a minha filha, compram de jeitos diferentes. A minha filha hoje em dia praticamente não sai de casa para fazer compra alguma, ela faz tudo pela internet. Esse consumidor mudou. Quem trabalha na área, na tua área, o marketing digital mudou totalmente. As empresas mudaram, quer dizer, você tem um caso que você trabalha de uma, mas a maior parte tem esta visão, está com essa área atenta? Eu acho que assim, quem não mudou tem que mudar. A mudança tá aí, né? Eu coloco como um símbolo os aplicativos que a gente tem hoje dentro, né? Se a gente pegar uma comparação, né? Quando existiu o aplicativo um pouquinho lá atrás, ele não era nada. Então teve que surgiu o iPhone, depois surgiu as lojas de aplicativos e só então o aplicativo tomou esse potencial. Hoje, se a gente começar a pegar algumas empresas estrangeiras, né? Que a gente poderia ter isso aqui dentro, como o Airbnb. Então ela é uma empresa do segmento de hospedagem, uma líder mundial que ela até hoje não construiu um quarto. Então, assim, está mudando o modelo de negócio das empresas. Hoje, as principais empresas como o Google, como o Facebook, como o Twitter, elas não utilizam mais as tecnologias tradicionais, elas estão utilizando já técnicas e metodologias novas, né? Então, as empresas que não estão pensando em mudança já vão ficar ultrapassadas. E eu tenho certeza que nos próximos 5, 10 anos, principalmente essas novas startups que estão surgindo, podem engolir alguma das grandes que temos por aí do setor tecnológico. Eu brinco muito no mundo jornalístico que se a gente pegar a maiores e melhores da Exame de 10 anos atrás e hoje, a gente não consegue fazer um cruzamento de mais do que 30% entre as empresas, as 500 maiores, porque elas sumiram, foram engolidas, foram fundidas, etc, etc. O que eu quero agora de você, no próximo bloco, não já, daqui a pouquinho, é me analisar o que está por vir. O que existe eu já estou mais ou menos sabendo, nós já varremos um pouquinho nessa primeira parte. O que eu ainda não vi e que eu vou ver nos próximos meses ou anos. Fica ligado que você também vai saber, ele vai contar para mim, para você também. Até já. De volta com Economia e Negócios, eu vou contar para você um segredo. O que a gente ainda não sabe que está para vir neste mundo digital. Começa a contar para mim. O que está aí, que eu não tenho ainda aqui, ou aonde eu não tenho, que eu vou apertar, daqui a pouco eu vou ter. Uma das grandes tendências que está chegando ao pequeno e médio empreendedor é a questão, por exemplo, do remarketing. Que é você entrar num determinado canal e depois ficar aqueles banners te seguindo. Hoje as grandes marcas utilizam e hoje os pequenos empreendedores, médios empreendedores estão... Me explica bem detalhado isso aí, não entendi nada. Hoje você entra numa loja virtual para comprar o seu filtro. Tá. Aí de repente você abandonou a loja virtual e não quis mais comprar o seu filtro. Você está navegando numa determinada página, ou vem num spot, vem numa notícia, vem numa novela, aí vai aparecer o banner do filtro. Então aquele banner ele vai te acompanhar durante sua vida, durante um determinado ciclo de vida, para você poder fazer, até você fazer essa compra. Determinando Ou até eu dizer para ele, como eu disse outro dia
adaptador USB, não sei o quê, não quero comprar mais, desisti. Eu tenho esse direito, né? Tem um ciclo de vida da propaganda, que aí, obviamente, se você não quiser mais acompanhar, obviamente a propaganda não vai mais aparecer. E a grande tendência que eu acho para 2015, 2016, 2017, não é nem a questão tecnológica, mas acho que é a questão humana. É a questão das grandes marcas, empresas, pequeno empreendedor, médio empreendedor, tratar o seu cliente de uma melhor forma, ser melhor profissional, ter o melhor serviço. Às vezes nós fazemos campanhas no Facebook e aí vem uma empresa e fala assim, nossa, mas eu posto lá, posto e ninguém responde. É um feedback. Eu falo, mas por que um feedback? É um feedback que fica ruim, ninguém te responde, quer dizer, tem alguma coisa aí para você melhorar. Então, essa questão da humanidade que a gente fala no mundo digital, ela precisa ser um pouco mais incorporada, principalmente no mercado brasileiro. De uma atenção um pouco maior, e aí eu quero que você detalhe, porque, por exemplo, até hoje me surpreende quando eu recebo algum tipo de newsletter, de propaganda direcionada ou de convite para eu participar, de não ser nenhum tipo do meu hábito de consumo. Então, eu falo assim, eu compro em milhões de lugares, alguém já deve ter feito esse cruzamento. Por que esse banco de dados não viu quem eu sou? Bacana. Você confia que isso será o futuro? Sim, olhar com melhor certeza. quem eu sou? Total. Para ter relevância exatamente para aquilo que você quer, né? Então agora a gente está saindo um pouco dessa área só de comunicação, bombardear as pessoas para relacionamento, né? Eu quero ter o feedback do meu cliente, eu quero interagir com ele, eu quero entender o que eu posso melhorar a cada dia, né? E acho que para isso acho que a gente tem que usar 4 pilares ali, né? Que é o Big Data, que é todo esse processamento de dados, né, que a gente precisa ter de todas as partes. A mídia social, né, todo o social business ali, o negócio social que a gente precisa ter. Além disso, a gente tem que ter a parte de mobilidade, então entender todos os canais de mobilidade que são necessários para ter ali naquele momento, né? E tudo isso junto e atrelado vai fazer com que eu consiga ter a melhor experiência do meu cliente. Eu encontrar qual é a melhor experiência do meu cliente. E assim eu agradar ele. E esse meu cliente, ele ser um fã. Ele ser um fã da marca. Ele ser um fã da marca lá do Magazine Luiza. Né? E a gente precisa ter esses pilares. Né? Então, assim, o poder do Big Data, né? O poder de fazer todo esse correlacionamento de informações das pessoas é muito importante para a gente tomar uma estratégia acertada. Né? Que é mais ou menos eu pegar simplesmente um dado frio, um número frio, por exemplo, a audiência da Record News. O que isto mede? Se ela pode ser, que tipo de audiência ela é? Simplesmente numérica ou ela é qualificada? Para que tipo de público, etc. Eu pegar a informação pura e simples e transformar em conhecimento. Você acha que essa é a tendência? Exatamente, é você filtrar as informações, né? Hoje, uma tendência aí que vem de 2014 para 2015 é a questão dos funis de venda digital. Então, você tem ali o funil de venda, as pessoas vão caindo e você vai tratando essas pessoas e as pessoas vão saindo filtradas do que realmente elas querem receber, do que realmente elas querem consumir. Então, essa questão do funil de venda é a separação, justamente disso que é a mensuração. A mensuração do gosto, da preferência desse público. Até que ponto o que você falou um pouquinho antes e somando agora com este filtro, esta propaganda ou esta forma de abordagem, que pode se chamar de relacionamento, de melhor entrosamento com o cliente, não será invasiva a ponto de eu... Quer dizer, onde está essa linha separatória entre... Você está invadindo muito a minha vida, você está me perturbando, que antes a gente chamava do call lá, do marketing via telefone, e hoje via internet, ou todos esses meios que eu tenho para me atingir. A linha do bom senso. Né? As marcas têm que ter bom senso naquilo que ela quer transmitir, senão ela fica uma marca chata. E o consumidor, obviamente, não vai acompanhar uma marca chata. Hoje tem mecanismos, tanto do Google como do Facebook, que ele faz essa medição. Por exemplo, vamos dizer aqui que nós estamos aqui na Record News e eu estou curtindo a página da Record News. E a Record News vem com uma propaganda, vem com 2, vem com 3, vem com 4, e eu paro de acompanhar, eu começo a passar o mouse. O Facebook ele tem isso aqui não está sendo mais interessante para esse usuário. Ele começa a me exibir cada vez menos. Isso acontece também com o Google. O Google é vendedor, ele quer vender anúncio. Mas ele quer vender anúncio que, obviamente, funcione. Por isso que as marcas precisam ter bom senso. Se não tiver bom senso, a tecnologia dessas grandes empresas vão cortar.
E eu acredito que esse bom senso tem que ser tanto da área digital, né? Então você fazer uma recomendação certa, quanto da loja física, né? Também o vendedor também tem que ter o bom senso, né? Quando entra o cliente ali dentro, o que ele tem que recomendar, quais são as recomendações. A gente sabe que a gama de produtos cada vez maiores, né? Principalmente dentro dos varejistas. Então ele tem que estar empoderado ali com um mobile, com algo, para ele conseguir fazer a melhor recomendação para aquele cliente, ele saber quem é aquele cliente ali. Gozado, mas você está falando de um aspecto que eu tenho visto exatamente a coisa assim, ao contrário. Na loja virtual eu encontro todas as informações, porque eu clico no produto que me remete para o fabricante, ou que eu vou nas outras janelas abrindo, e na física normalmente eu não estou tendo, porque ela implica num investimento muito maior, né, por parte das lojas, né? Exatamente, exatamente. Então tem que haver essa mudança e essa transformação digital ou essa digitalização da loja tem que começar a acontecer. E isso já é um fenômeno global, né? Já estão acontecendo, isso acabou de sair fresquinho da NRF 2015, que aconteceu agora em janeiro, e é exatamente o que eles falam, né? E quem vai fazer essa transformação vai ser o mobile, vai ser o smartphone, que provavelmente as lojas devem começar a usar o mais rápido possível. Com mais Eu acho que vai haver uma troca, né? De PCs, de laptops para mobile. Eu acho que essa é a tendência. E a frase foi ótima, é usar o virtual ser usado na loja física. Queridos, extremamente obrigada pela participação, Economia e Negócios com muito carinho. Um presente físico ainda, em papel, mas muito bom da Joy Paper para você, com o maior carinho. Para você também, muito obrigada a vocês que estiveram aqui, obrigada a você, telespectador, que esteve nos acompanhando. Você sabe, Economia e Negócios fica por aqui, mas só no seu vídeo, hein? Pelo R7 você nos acessa a qualquer momento, manda seu e-mail, fala conosco, participa do programa. Até mais.